Se você é enfermeiro brasileiro, tem o diploma de bacharel em enfermagem e quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos, ganhando no mínimo de R$ 20.000, você precisa continuar assistindo esse vídeo. Meu nome é Lorena Fonseca, eu sou enfermeira brasileira e neste vídeo eu vou trazer para você 8 fatos importantes que você precisa saber se você quiser ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, roda a vinheta! Então vamos lá! Se você descobriu o processo de validar o seu diploma de enfermagem do Brasil aqui nos Estados Unidos, é comum que você tenha diversas dúvidas sobre como ser enfermeiro nos Estados Unidos. E neste vídeo de hoje eu vou trazer 8 fatos importantes que você precisa saber se você quiser ser um enfermeiro nos Estados Unidos. Então vamos lá? O primeiro fato importante é sobre tempo. Isso mesmo, Lorena, o que você quer dizer com isso? É muito comum aqui nas instituições hospitalares você precisar bater o seu ponto 6h45. Sim, o seu plantão da manhã ou da noite geralmente vai começar 6h45. Então, se você quiser ser enfermeiro nos Estados Unidos, já comece a se acostumar. Já comece a entrar nessa vibe que você vai precisar chegar mais cedo no seu trabalho. Algumas instituições pedem que você possa bater o ponto entre 6h38 às 6h45, tá certo? Então, esse horário ali vai variar de instituição para instituição, mas no geral é ali na base dos 6h45. Então, se você vai começar a dar plantão aqui nos Estados Unidos, já esteja ciente desse novo horário para você se adaptar. Intervalo. Fato número 2. Por que, Lorena? Porque no Brasil a gente está meio que acostumado a ter 1 hora de intervalo. Não é isso mesmo? E quem trabalha à noite, dá aquele plantão noturno, está acostumado a descansar às vezes até 2 horas, 3 horas, a depender do plantão. Então, se você quer ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, você já tem que se acostumar com a rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos. E isso quer dizer que você, se vai trabalhar nas instituições americanas, a grande maioria, vai te dar apenas 30 minutos de horário de intervalo. É isso mesmo, você vai precisar se organizar para que você possa comer e ir no banheiro, que você possa fazer alguma coisa ali que você precisa fazer durante o seu break em 30 minutos. Então, nada de ficar ali de papo e conversa fiada com um e com o outro, esperando o seu horário passar, que não é 1 hora de intervalo aqui, tudo bem? Aqui nos Estados Unidos você vai ter apenas 30 minutos. Terceiro fato. Idioma. Isso mesmo. Você está morando nos Estados Unidos, eu já estou aqui prevendo você trabalhando como enfermeiro nos Estados Unidos. E você se depara com um paciente que não fala nada de inglês. É comum as pessoas acharem, acreditarem que todo mundo que mora nos Estados Unidos fala inglês. E essa é uma grande mentira. Porque você vai atender pacientes na sua unidade de trabalho lá que não falam nada, absolutamente nada em inglês. Muitos falam apenas espanhol, principalmente para aqueles enfermeiros que vão morar em estados como Texas, Califórnia, que estão ali na borda com o México. Você vai atender muitos pacientes que falam espanhol, que não falam uma palavra sequer em inglês. Mas não fiquem preocupados, por quê? Porque as instituições hospitalares, na sua grande maioria, elas possuem um sistema de intérprete. Ou seja, pode existir intérprete em pessoa, que vai lá no quarto do paciente e vai fazer essa intermediação entre o profissional que está dando a educação, as orientações, as instruções para aquele paciente e o próprio paciente, tá? E também tem o serviço de intérprete que é por telefone, por um sistema ali online, onde o profissional ele faz uma conexão com esse profissional intérprete e então ele vai fazer essa intermediação do que está sendo falado, orientado para esse paciente, para ter certeza que esse paciente está entendendo todas as instruções
que estão sendo dadas em relação ao seu problema ali de saúde, tá certo? Então, não fique preocupada com isso, mas você já precisa entender que você vai lidar com diversos pacientes com diversos idiomas, que falam mandarim, que falam até mesmo só português, espanhol, que falam hindu, ou seja, línguas que talvez você nunca teve nenhum contato. Então você já precisa estar ciente de que isso é uma realidade que vai acontecer durante o seu atendimento, ao seu plantão ali na sua unidade hospitalar. Tudo bem? O fato número 4 é conhecimento, nível de conhecimento dos pacientes. Sim, a população americana, os seus pacientes, de uma forma geral, eles têm um conhecimento muito assertivo ali, às vezes, da patologia que ele tem, do tratamento que ele está fazendo. Então, isso traz para a gente, enquanto profissional, que a gente tenha maior segurança durante a nossa atuação, durante a nossa orientação, a nossa educação para esse paciente. Por quê? Porque os pacientes, eles têm um conhecimento, no geral ali, de tudo que está se passando por eles. Então, se você não está realmente confiante daquilo que você está orientando, eu peço que você pare, respire fundo e, se for necessário, até peça ajuda para um outro profissional, o seu colega ali do plantão, tá? Mas nunca dê informação ao seu paciente se você não tiver certeza do que você está falando. Os pacientes aqui, eles têm um nível de instrução muito alto, tá? Então, às vezes, quando você está ali educando o paciente, ele sabe exatamente aquilo que você está falando. Fato número 5. Religião. Sim, por conta dos Estados Unidos ser um país multicultural, você vai lidar com pacientes de diversas religiões, tá? Então, é importante você conhecer essas religiões, saber um pouco mais, até para você saber como lidar com esses pacientes. Um exemplo muito claro que eu vejo em relação a isso, e que eu vou trazer para vocês, para a gente contextualizar, foi uma situação que aconteceu comigo. Em um determinado momento, eu fui enfermeira voluntária de um departamento de emergência aqui em Nova York, na época do Covid. E eu lembro muito bem que existia uma paciente que ela era da cultura islâmica. Então, ela chegou na unidade, no departamento de emergência, toda coberta com aquela burca que as mulheres geralmente usam. E ela tinha acabado de sofrer um acidente de carro, tá? Apesar dela estar estável, mas na hora que ela chegou ali na emergência, ela foi solicitada, era a rotina ali daquele departamento, ela trocar a roupa por um gown, por um avental ali hospitalar. E naquele momento, eu nunca vou esquecer disso, eu lembro muito bem que ela pediu que ela pudesse ficar numa área mais isolada, onde não tivesse muito acesso a outros pacientes, onde os profissionais não ficassem passando o tempo inteiro. Por quê? Porque ela não poderia estar mostrando ali as partes do braço, das pernas, não poderiam ficar à mostra, tá? Então, ela pediu que ela ficasse um pouco mais reservada. Então, até isso você precisa entender, esse choque cultural, entender um pouco dessas crenças, das religiões, o que é necessário, o que é importante para aquele seu paciente, para que você possa ter ali uma empatia durante a sua assistência. Então, você já precisa conhecer esse fato porque é extremamente importante aqui nos Estados Unidos. Fato número 6. Moradores de rua têm direitos iguais nos Estados Unidos. Isso mesmo. É muito comum, principalmente para quem vai trabalhar em unidade de emergência, em pronto atendimento, na unidade, no departamento de emergência do hospital, receber pacientes que são os chamados homeless. Se você está aprendendo inglês, eu vou até dar uma dica aqui. Home é casa, less é sem. Então, homeless é sem teto, sem casa. Então, são os moradores de rua. Então, se você atender esse paciente lá na sua unidade de emergência do hospital onde você vai trabalhar, você precisa tratá-lo da mesma forma que você trata uma pessoa que tem condições, que chegou bem vestida ali naquele departamento de emergência, que tem um seguro de saúde. Aqui os direitos são iguais, independente da condição social daquele paciente que você está assistindo. Inclusive, é até ilegal e você pode sofrer processo criminal por estar discriminando aquele paciente, tá?
Inclusive, é algo que é muito comum a gente ver no Brasil. Não sei, vocês podem me dizer, inclusive, aqui nos comentários, se vocês já passaram por esse tipo de situação. Você está na sua unidade hospitalar, trabalhando, você trabalha em um hospital particular no Brasil, e você, às vezes, durante o tratamento, durante ali a forma com que você faz o curativo, o tratamento que você utiliza naquele curativo para determinada lesão de determinado paciente, a depender do seguro de saúde que esse paciente tenha, ele pode ou não utilizar certo tipo de cobertura ali naquela lesão. Às vezes é um curativo muito caro que aquele seguro de saúde daquele hospital que aquele paciente está usando não cobre, então você não pode utilizar para aquela lesão, mesmo que seja indicado. Então eu lembro muito bem na minha prática que eu passei por vários tipos de situações como essa, de às vezes utilizar certos tipos de tratamento para um paciente em decorrência de outro, por conta dessa questão de seguros de saúde. E aqui nos Estados Unidos, os tratamentos devem ser iguais. Então, independente da pessoa ter um seguro de saúde, não ter um seguro de saúde, quando ela dá entrada na emergência, você precisa utilizar de todos os artifícios que você tem ali para tratar aquele paciente, independente da condição social e financeira desse paciente. Tudo bem? 7º fato. Vamos falar sobre dinheiro. Isso mesmo. Se você é enfermeiro, quer trabalhar aqui nos Estados Unidos, você já precisa se adaptar à forma com que você vai receber o seu salário aqui nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, aqui a gente não recebe mensal. A gente recebe ou semanal ou quinzenal, ou seja, 2 vezes por mês. Então, vai depender da instituição onde você vai trabalhar. No meu caso, eu recebo toda sexta-feira, eu recebo semanal. Mas eu tenho colegas que recebem a cada 15 dias. Então, isso depende do local onde você vai trabalhar. Algo também muito interessante que a gente precisa lembrar é que passou das 40 horas semanais que você precisa trabalhar, você vai receber overtime. O que é isso, Lorena? Overtime é o valor da sua hora mais a metade. Então, para você entender quanto você vai receber, vamos fazer um cálculo bem simples. Vamos supor que você ganha $40 por hora. Sim, aqui nos Estados Unidos a gente ganha por hora. A gente não calcula o nosso valor por mês como a gente está acostumado no Brasil. Então, você já precisa se adaptar e já saber que o seu valor aqui será pago por hora trabalhada. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Vamos supor que você ganhou ali $40 na hora. E você já trabalhou 40 horas semanais. E aí você resolveu fazer um plantão extra. Esse plantão extra que você vai trabalhar, vamos supor que o seu plantão sejam de 12 horas. Então, se você ganha $40 por hora na sua hora regular, a sua overtime vai custar $60 por hora, porque você vai calcular 40, que é o valor da sua hora inicial, mais a metade dessa hora. Quanto é a metade de 40? 20. Então, 40 mais 20, 60. Então, esse plantão extra que você vai trabalhar, você vai receber $60 por hora, tá? Isso é automaticamente calculado e é, então, feito o pagamento no seu próximo payroll, né? No seu próximo paycheck, no seu contra-cheque que você vai receber. Então, automaticamente a sua hora extra, ela é recebida em dinheiro, tudo bem? Então, é uma grande diferença entre Brasil e Estados Unidos. Me conte nos comentários se vocês gostariam de receber a sua hora extra em dinheiro, ao invés de ir lá para o banco de horas. O 8º e o último fato que você precisa conhecer é sobre os benefícios. Existe aqui nos Estados Unidos o que a gente chama de Payment Differentials, que é a diferença de pagamento para certos tipos de plantões que você vai dar. Um grande exemplo é o seguinte: se você trabalha à noite ou se você trabalha um final de semana, dias de finais de semana e dias que você trabalha plantão noturno, você vai ganhar um valor diferencial em cima da sua hora trabalhada. Então, isso depende também de instituição para instituição. Então, tem instituições que pagam ali o diferencial por hora, às vezes
50 centavos de dólar por hora, às vezes $1 por hora. Então depende ali da instituição onde você vai trabalhar. Por quê? Porque eles entendem que aquele profissional precisa receber um valor diferenciado por ele estar perdendo noite, trabalhando à noite, e por ele estar também trabalhando no final de semana. Essa parte é bem legal, né? Me fale aí nos comentários se vocês gostaram. Outra questão muito importante também falar e lembrar é que se você é bacharel em enfermagem, você também vai receber possivelmente esse valor diferenciado da hora trabalhada. Porque existe a diferença entre 2 níveis acadêmicos de Registered Nurse nos Estados Unidos. A gente tem aquele que estuda mais a um nível de tecnólogo, como eu poderia dizer, que é um nível de associate, que ele estuda menos anos do que o bacharel em enfermagem. Então, nós, como enfermeiros brasileiros, que já fazemos a nossa equivalência de diploma para um grau de bacharel, a gente recebe um valor diferenciado na nossa hora por ter esse nível acadêmico mais elevado. Então, você gostou desse vídeo? Foi interessante para você? Você conhecia esses 8 fatos? Comente aqui nos comentários e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!